Consuelo Brito, professora de produção textual do Conselho. Hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente já aprendeu anteriormente. Pensamos antes no gênero do texto, que é dissertativo, argumentativo em prosa, e vimos como fazê-lo. O que é dissertativo, argumentativo em prosa é ter uma ideia, argumentar sobre ela e resolver a questão. Então, isso aí é a gente fazendo uma análise da aula anterior, revisando. Hoje, eu vou passo a passo com vocês mostrar como se faz esse texto, ok? Então, vamos lá? Aqui, a construção do pensamento. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo, argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Em tese, é um texto sobre o contexto no qual você está inserido. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Vamos falar também dessas competências. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiado em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente, coesa e de modo a formar uma unidade textual. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Professora, o que quer dizer tudo isso? Eu quero dizer que o texto terá que estar em vias de regras com a gramática da língua portuguesa. Ok? Não podemos usar figuras de linguagem, nem podemos usar gírias, só podemos usar o que de fato está ali na gramática, o sentido literal, ok? Vamos lá. O que é ser coeso e o que é ser coerente, Consuelo? Coerente é você ser fiel à sua ideia que você propôs discutir nesse texto. E coeso é fazer aquelas amarrações que a gente viu na outra aula. Por exemplo, eu estou cansada, fechei, porque estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, fechou outro período. Isso porque a vida pede que eu siga assim. Perceberam que eu fechei e abri e trouxe conexões, que a gente viu nas aulas anteriores. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade formal, expliquei para vocês, e, por fim, deverá elaborar uma intervenção social para o problema apresentado. Gente, se a gente não resolver a questão que a gente está discutindo no texto, a gente não fez uma dissertação, a gente fez um comentário. E aí, você erra o gênero. Quando você erra o gênero, você está passível de ser eliminado ou eliminada. Então, resolva a questão que você levantou. Se você tem uma tese, se você tem um argumento, no final você vai ter que resolver. Ou você perderá muitos pontos, ou talvez até seja eliminado. Uma coisa que eu quero dizer a vocês é que isso tudo aqui está na cartilha do Enem, ou o manual do aluno para o Enem. Então, isso está aí, toda a rede, e que foi o governo federal quem mandou para a gente. Então, qualquer um tem acesso a tudo isso. Aqui a gente tem tema, que é proposto pela elaboradora da prova. Esse tema, assim que você começar a fazer a prova, você achou a prova de redação dentro do caderno, você vai para a folha de produção textual de rascunho e lá em cima você já transcreva o tema. E deixe esse tema ali, na folha rascunho. Depois do tema vem a sua tese. O que é a tese, Consa? A tese é a sua ideia sobre aquela temática. Os argumentos são os pontos nos quais você vai embasar-se para defender sua ideia, sua tese. São argumentos para você defender. Esses argumentos têm uma coisa bem especial.
Olha, argumento tem que ser verdadeiro e tem que ter respaldo histórico, científico, social. Esses argumentos não podem ser inventados. Não minta nos argumentos, certo? Você não está escrevendo para amadores. E mentir num texto dissertativo argumentativo é suicídio, vamos dizer. Não invente dados, não invente estatística, não invente nomes que você não sabe para segurar uma tese que foi você quem decidiu argumentar sobre ela. E a proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção, professora? A proposta de intervenção é a solução para o problema. Ah, mas eu não sei como resolver, profa. Se foi você quem leu o tema, criou sua tese, argumentou sobre ela, você tem como resolver. Claro que tem como resolver. Por exemplo, suponha que o tema fosse a minha roupa. Eu gosto de dar esse exemplo. Se você olha para mim, aí você diz assim, Consuelo, tá legal essa tua roupa, essa blusa preta com o branco assim, tá bem realçando, esse vermelho deu o tchan assim, tricolor, mas eu acho que não tá muito legal não, porque você é muito baixinha. E aí parece que essa blusa grande ficou assim, essa branca não deu um tom muito legal. E encerrou a sua conversa comigo. O que foi que você fez? Você comentou a minha roupa. E no mínimo você me deixou triste. Não é isso? Mas se você vem e diz, depois de, olha, tua roupa tá legal, Consa. Profa, sua roupa tá legal. Mas eu aconselho que essa flor muito vermelha assim no meio venha para o lado esquerdo, assim, do lado do coração, porque ela centralizada aqui, ela está chamando muita atenção e está tirando o foco da sua beleza no rosto. Olha como eu já estou acarinhando o ser. Né? Argumentar é isso. Ter esse jogo de cintura. Então, o que você pode fazer? A blusa preta com branca, a cor perfeita, a combinação preto e branco, mas como você é muito baixinha, o bom é que você use uma blusa menos solta, com esses babados todos, porque eles estão te engordando. Você usa uma blusa que seja mais caída, que alongue seu corpo. Essa blusa vende na loja tal, custa tanto. Eu vou lá levar você para a gente provar e comprar. E vou pagar. Resolveu ou não resolveu? Quando você fizer isso, meu sorriso vem aqui. Uau! Viu o problema, argumentou sobre ele e resolveu. É essa a nossa obrigação. Se foi você quem levantou a questão, você tem que saber resolver. Tem uma coisa que eu digo e pode ter certeza. Quando você verbaliza uma ideia, você já sabe ela toda. Quando eu te pergunto, por exemplo, gostas de cebola? Imediatamente você que não gosta disso, não gosto não. É um gosto muito travoso, detesto ouvir aquele mastigado. Não gosto. Só o cheiro já me deu agonia, não gosto. Isso tudo foi um pensamento que estava aqui. E ao sair pela boca, ele já estava construído na sua mente. É isso que vai acontecer quando você lê os textos embasadores, porque a prova do Enem tem vários textos embasadores com os quais você vai conversar. Daqui a pouco a gente vai ver uma prova inteira. Ao conversar com esses textos, você vem para o tema e aí você vai criar sua tese e depois argumentos. Professora, quantos parágrafos eu faço? Eu aconselho que você faça no mínimo 4 parágrafos. Você tem de 8 a 30 linhas para fazer a prova do Enem. Ninguém aqui vai fazer 8 linhas, porque a gente quer tirar 1000. Ninguém vai fazer uma prova do Enem pensando em tirar 700, 600, 500. Tem que tirar 1000. Qual o problema? Você é terceiranista. Chegou até aqui, qual o problema? Tem professor. Estou aqui para te ensinar. Então, você tem que tirar 1000. 4 parágrafos no mínimo. Por quê, professora? Porque você vai ter a apresentação da sua ideia. No 2, você vai argumentar um argumento. No segundo argumento. Se tiver mais argumentos, mete bronca, faz o terceiro. E o quarto, e o quinto, no caso de 5, resolva. Para resolver a questão aqui proposta,
em tese, como solução, entendeu? Então a gente vai ter que ter a solução. Isso não é problema, ok? Então, mas e se eu fizer com 3, professora? Tudo bem. Faça com 3. Se você só souber e só conseguir 3. Mas tenha certeza, o ideal é 4, tá bem? Se vai fazer 3, lembre-se, esse parágrafo do meio, ele vai ficar muito grande. E o corretor não só tem sua prova para corrigir não, viu? Ele tem muitas. Então, quando você divide o texto, fica mais fácil para o corretor. Primeira questão. A palavra é seduzir. Seduza seu corretor. Dê a ele condições dele corrigir, assim, feliz, solto da vida. Porque quando ele pega um texto, e o texto está todo feito, assim, uma letra em cima da outra, e os parágrafos não bem definidos, de cara a mente dele já rejeitou. Mas ele vai corrigir com muita dedicação, porque eles são todos muito competentes. Mas seduza essa pessoa. Eu costumo dizer assim, minha gente, a prova de redação é a única e a melhor, porque é gente com gente. Você vai escrever para o outro. Então você tem que lembrar que o outro é um ser que quer te entender. E você tem que lembrar que você quer 1000. Então você vai ter que conquistar essa pessoa para que ela te corrija dentro das tuas condições maravilhosas que você vai ter. Ok? Volta para cá. Repetindo, tema está na prova, vai para o rascunho. Em cima do rascunho, escrito com a tua caneta, com o teu lápis. A tese, ideia sua, certo? Argumentos, você faz esse esquema assim, bem bonitinho, ao lado da folha. Os argumentos, você vai colocar argumento 1, argumento 2, argumento 3, ou argumento 1 ou 2, vamos lá saber como você vai fazer, né? Eu prefiro que você tenha 2, já disse. E a intervenção é a solução. Tá dito? Ok. Vamos para frente? Apresentar a tese, desenvolver justificativa para comprovar essa tese. Viram? Lembrando o que eu disse. Isso aqui é da cartilha do Enem, que também chamam de manual do aluno, que está na internet, ok? Apresentar a tese, desenvolver justificativas para comprovar a tese. E uma conclusão que dê fecho à discussão, elaborada no texto, compondo o processo argumentativo. Em tese, é o que eu disse. Comente, abra seu comentário, né, sobre o tema, justifique, argumente e solucione. Terminou isso, passa a prova limpo, esqueça isso e vá fazer as objetivas. Por favor, é uma dica. Não fique voltando na prova de redação para corrigir. Corrija seu rascunho, com atenção, passe a limpo e esqueça. Sabe por quê? Porque a gente nunca está satisfeito com o que escreve. A gente vai querer melhorar, melhorar e melhorar. Aí isso complica, porque a gente perde muito tempo. Só vamos usar 1 hora para a prova de redação. E eu garanto a vocês, em 3 minutos você faz o texto, e mais 5, 10 você corrige, e o restante é para passar limpo, lindo e maravilhoso. Ok? A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da sua redação. Só estamos reafirmando o que eu já disse, que é para ficar aqui gravadinho para vocês, para quando eu não estiver, você reler. O argumentos, que argumento, Consuelo? É a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê. Porém, essa pergunta por quê, ela é implícita aqui em você. Entendeu? Em relação à tese defendida. Então, argumentos são os porquês, as justificativas do que você se propôs a discutir. É simples, só requer uma questão, atenção, estudo sobre a atualidade. É preciso que vocês estejam embasados
inseridos nesse contexto e sabendo discutir sobre as questões aqui levantadas socialmente. Ninguém precisa ser um especialista do tema, mas precisamos saber sobre o tema. E outra coisa bem boa que o Enem tem, ele tem a prova com os textos embasadores. E esses textos vão abrindo discussão que não tem na hora o professor com você. Eu não vou com você, mas você vai ter o texto embasador para você discutir. Então, você já lê aquele texto e dá uma rabiscadinha ali embaixo dele sobre sua ideia. E vamos ouvir atenciosamente. Esses textos embasadores são somente da prova do Enem. Caso vocês repitam parte desse texto na prova de vocês, essa parte que você copiou de lá, ela vai ser tirada do seu texto, ela vai ser riscada. Então, se você perder uma parte do texto, você vai perder a coerência. Porque ali, quando tirar aquela parte, você fica sem ela, você perde coerência, você perde coesão e você perde o texto. Lá na primeira tela, na tela anterior, a gente disse anteriormente sobre as competências. E essas competências, já a gente vai conversar sobre elas. Então, se liguem, os textos da prova são textos embasadores. Não copie nada deles. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor. Como? Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, como eu disse a vocês, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Por favor, né? Não vai botar. Segundo a professora Consuelo Brito, eu sou autoridade só para vocês, né? Só vocês me conhecem, porque vocês são do cursinho da prefeitura e vocês me conhecem. E eu estou aqui, mas eu não sou autoridade argumentativa. Não saiu na mídia minha argumentação. E muito menos eu fiz uma matéria, escrevi um livro, um artigo. Então, o argumento de citação de pessoas tem que ser argumentos que sejam comprováveis. Entenderam? Autoridades no assunto. Alusões históricas, essas eu amo. Essas eu amo. Porque as alusões históricas, elas dão ao aluno a competência de fazer a leitura do mundo, fazer a leitura histórica e se posicionar. É tudo isso que a gente quer. A prova de redação, ela quer ver esse leitor, esse aluno, é um leitor proficiente? O que é um leitor proficiente? Não basta juntar os códigos, utilizar estratégias argumentativas. Isso é ler. Agora, ser proficiente, que ele vai fazer, essa tua habilidade vai ser testada, né, que é uma das competências, ele quer saber se você tem leitura de compreensão do fato, do seu mundo, da sua concepção, e se você consegue tirar daí outra conclusão. Não é repetir o que o outro disse, é ter filtro, como eu costumo dizer. As coisas entram aqui no ouvido, passam pela cabeça para ser filtrada. E aqui, quando ela sai minha. É isso que a gente quer ver. Essa competência do leitor proficiente, que leu, verificou o fato e agora ele é dono proprietário, como eu vejo em bem muitas placas, dono proprietário. Para mim, todo dono é proprietário, mas vamos lá. Você se apropria dessa ideia e você é a dona da sua ideia. Então, isso é muito bom. Os fatos históricos estão em todos os livros, podem ser comprovados e por aí vai. Muito bom, muito bom. Estudem história. Participem das aulas de história, são legais demais. Um povo que não sabe sua história é facilmente manipulado. Então, fatos históricos são perfeitos
Porque a história diz quem nós somos, onde estamos e para que estamos. Aqui, comparações entre fatos, olha o que eu acabei de dizer, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Isso é um leitor proficiente que depois ainda escreve sobre. Por isso que a prova de redação, ela é fácil. E também é difícil. Mas por que ela é fácil e difícil, Consuelo? Que contradição? Porque ela é você como sujeito no mundo. E ela é difícil porque hoje a gente tem muita manipulação por meio de mídias e que a gente acaba sendo manipulado e acaba se perdendo no contexto. Mas nós, professores, estamos aqui. História, geografia, matemática, português, todos para situar vocês como sujeito. Comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos. Então, com isso aqui, você está pronto para fazer o seu texto. Agora, o que é que falta? Falta a gente ir lá para o rascunho, colocar as questões que a gente viu, tema, veio da prova, tese, minha, argumentos e conclusão. Faz esse desenhozinho, lembra de Consuelo, que eu garanto, prometo, que eu vou em cada um. Se você está prestando atenção à aula, tenha certeza. Quando você fechar os olhos, você vai me ouvir dando aula para você passo a passo. Então, essa é a questão. Presta atenção, foco, porque aí você consegue, ok? Vamos lá. Pensando agora no que eu já disse antes. Para revisar a nossa aula. Apresentar a tese, desenvolver justificativa, comprovar a tese com conclusão que dê um desfecho, que dê um fecho à discussão. Elaborar um texto comprovando o processo argumentativo. Tese, o que é tese? Só estou revisando esta aula. Tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema que está lá na prova. Se liguem. Antes, a prova do Enem, de redação, vinha na primeira folha. Ultimamente, ela tem vindo lá no meio do caderno. Qualquer dia ela vem lá atrás, ou qualquer dia ela vem separada. Procure. Por que fazer primeiro a prova de redação? Porque escrever é limpar a alma. Entendeu? E aí é uma obra de arte. Ele vai te dar força para resolveres as questões objetivas, que a gente também chama de questões fechadas. A tese, deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Argumentos é a justificativa para convencer o leitor. Eu amo essa palavra convencer, viu, meu povo? Amo. Porque convencer, a gente sabe que M só se escreve antes de P e B. Aqui tem V, então tem com, C-O-N, porém é com, é junto. Convencer quer dizer vencer juntos. Argumentar é vencer juntos, não é derrubar o outro. Entendeu? Então, seja educado, seja gentil, tenha um jogo de cintura para argumentar, para que você convença o outro. E não que você simplesmente diga, você perdeu. Não, vem comigo, a ideia é boa. Convencer o leitor, que é o seu corretor, a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta. Por quê? Você deixa essa pergunta implícita aqui, ou você bota no rascunho. Por quê? Porque aí você sente-se na obrigação de responder. Mas isso não vai ficar escrito na prova. Isso é implícito aqui na linha de raciocínio. Em relação à tese defendida. Compreenderam? Estamos prontos para a próxima aula? Olha, faz assim. Assiste a primeira aula toda. Depois, volta. Pare todas as vezes que você tiver dúvida. Volte, pare e volte e siga. Assim é uma maneira maravilhosa da gente aprender com a aula virtual, né, quando o professor não está presente. Ok? Vamos lá. Utilizar estratégias argumentativas para expor o problema. No texto detalhado com argumentos utilizados. Isso eu estou revendo. Estratégias argumentativas são recursos que você vai utilizar para argumentar. Exemplos são ótimos, né?
Ótimos. Dados estatísticos são perfeitos. Inclusive, se vocês quiserem copiar os dados de algum texto embasador, tudo bem, dados do IBGE, dados para argumentar. Isso é um pouco que você pode tirar daqueles textos embasadores, que são os dados, porque os dados são de todos. Pesquisas, que são bastante estudos, fatos comprováveis, citação ou depoimentos especializados no assunto, alusões históricas, que eu já disse que são maravilhosas, não tem como contestar. Alusões históricas estão ali comprovadas. Porém, se você também não sabe, não cite, tá bem? Eu costumo dizer assim, sabe, minha gente? Eu prefiro um arroz branco com feijão do que uma baita lasanha sem saber fazê-la. O arroz com feijão sempre agrada. Mas eu quero que você faça uma lasanha maravilhosa. Um bolo super, hiper recheado. Se prepare para isso. Comparações entre fatos e situações, épocas ou lugares distintos. Aqui é onde você vai ganhar o jogo, né? Dizem que o jogo a gente ganha no futebol quando faz o gol. Mas o gol, ele é preparado no meio de campo. É no meio do campo onde a gente prepara a jogada para fazer o gol. E assim será com vocês. Prepara o argumento no meio do texto e faz o gol no final, quando você resolver. Ok? Um cheiro e até a próxima aula.